Uma boa noite a todos no Brasil. Nós estamos aqui no canal da Valéria Bernardo. Eu, capitão Durval Ferreira, e o general Manuel Teófilo. Hoje é dia 6, são 20 horas e 15 minutos, e nós vamos conversar com todo o Brasil sobre a grande manifestação do dia 8 e alguns outros assuntos que o pessoal pediu para nós debatermos aqui. Uma boa noite, general Teófilo. Boa noite, Durval. Boa noite, Valéria. Boa noite a todos que se juntam a nós nessa rede em prol do nosso Brasil. Quando eu digo Brasil, estamos nos referindo ao povo brasileiro, onde todos nós procuramos melhores condições de vida para este nosso povo, fugindo de uma política que tanto prejudicou o nosso país nos últimos 13 anos. Eu não estou na frente, Marcos, há um bom tempo. O senhor não está recebendo? Não, está chegando entrecortado. Tá, peraí. Alô, alô? O som do senhor tá dando entrada. Acho que o senhor tem que cortar o som do senhor para que eu possa falar com o senhor. Ok, vou cortar agora. Nós temos aí, agora marcada para o dia 8, uma grande manifestação que vai ser na frente dos quartéis, porque as maiores manifestações do mundo que foram aqui no Brasil não resultavam em nada, porque a mídia manipulou, o governo manipulou, e nós decidimos fazer uma grande manifestação em volta dos quartéis aos moldes que foram feitos na Tailândia. Islândia, por incrível que pareça, eles fizeram assim, só que a Islândia, o próprio povo, já são as suas forças armadas, assim como é na Suíça. Né? Então, eles não precisaram ficar na volta dos quartéis, porque o povo já são as suas forças armadas. Então, nós vamos fazer uma manifestação domingo, agora dia 8, em volta de todos os quartéis em todo o Brasil. Eu gostaria que o senhor reforçasse quais são os cuidados necessários que todos nós devemos ter. Eu passei áudios para o senhor do pessoal do agronegócio, como eles poderiam se portar, o que eles poderiam, o que eles não poderiam fazer, e diversas prefeituras, inclusive prefeitura de Porto Alegre, de Santiago e outras cidades no Brasil todo, disseram que vão fechar o perímetro para as pessoas se manifestarem a favor das Forças Armadas e a favor do Brasil, como o senhor falou. O som. Então, nós temos que considerar que o mais... Eu já liguei. Nós temos que considerar que o mais importante é não prejudicar a atividade fim do aquartelamento. Ou seja, basta que não se impeça o acesso de seus militares e de suas viaturas. Estando liberadas as entradas do quartel, qualquer manifestação tendo sido liberada pelo poder público, que para isso for competente, é plenamente válida, pode ser executada, qualquer que seja o matiz. Então, eu quero deixar claro aqui que o Exército não está procurando tomar lado de A ou de B. O lado do Exército é o lado do Brasil. Então, qualquer matiz, ou contra ou a favor, não estando prejudicando a vida do quartel, sua vida operacional e vegetativa, pode ser feita. E, volto a repetir, podem abraçar o quartel, podem fazer qualquer tipo, colocar suas máquinas em volta, fazer o seu churrasco, a sua brincadeira, tocar suas músicas, colocar seus carros de som. Não pode, em hipótese alguma,
tentar barrar entrada e saída de viaturas. Então, qualquer manifestação é bem-vinda. No caso, apenas para reforçar um pouco mais, o papel constitucional das Forças Armadas, ela não é para defender o governo, é para defender a pátria e as instituições. Nós já falamos isso, e inclusive falamos até o general Heleno também, que as Forças Armadas nunca podem ser utilizadas contra o povo, né? O governo não pode pedir. É só para o senhor dar... Esse posicionamento é muito claro, porque nós, todos e qualquer militar, aprende isso desde os seus primeiros dias na caserna. As Forças Armadas, o Exército Brasileiro, é uma instituição nacional. Isso quer dizer o quê? Nós não somos do governo A, B ou C. Nós não somos do político que, naquele momento, está ocupando a cadeira do presidente. As Forças Armadas pertencem ao Estado brasileiro, à nação brasileira, ao povo brasileiro. Para isso, nós somos voltados eminentemente para a defesa da pátria, defesa contra os perigos externos e internos. Então, qualquer ameaça à existência do Estado brasileiro é preocupação das Forças Armadas. Então, nós não temos nenhuma subordinação, nenhuma ligação com o político que estiver no momento no poder. Nossa ligação será sempre com o país, respeito às leis brasileiras. Apenas para falar jurídica, isso, uma questão no caso jurídica, não é o cidadão falar, eu não concordo com isso, eu não quero isso, eu sou contra isso. Não, mas quando é o povo, quando é a manifestação nacional, isso sim representa a vontade do povo. É isso que está acontecendo agora no dia 8, é uma manifestação nacional, então é o povo, e isso caracteriza o povo. A pessoa sozinha, estar contra ou a favor, não faz efeito nesse sentido. Muitas pessoas perguntaram e pediram para o senhor discorrer um pouco sobre a questão de geopolítica, sobre a China, a invasão da China no mercado nacional. E a questão da China comprar terras lá da África, terras agriculturáveis, terras boas, e a China está comprando a infraestrutura aqui no Brasil. Apenas para reforçar um pouco isso e dar mais um embasamentozinho, entenda, a queda do Muro de Berlim, ela foi uma questão que o lado comunista socialista, eles viram que não tinham dinheiro para combater a tecnologia americana, como eu esqueci o nome, general, daquele dispositivo de defesa dos Estados Unidos, escudo espacial, tem um nome desse, eu esqueci o nome. Mas como eles viram que eles não conseguiam, no caso, combater o capitalismo através de armas, eles derrubaram os muros porque sabiam também que poderiam controlar o povo. Estava ficando muito caro, então eles deram um falso ar de liberdade no Muro de Berlim, na Rússia e tudo mais, mas o povo continua com os seus objetivos com a sua terra e a sua língua também, né? Então, quem aprende outras línguas sai daquele país e tudo mais. E barato, descobriram que é muito mais barato fazer um ataque econômico do que um ataque militar. Então, como que com esse sentido aqui em relação ao Brasil, general? Eu acho que nós temos que dividir essas respostas em partes. Primeiro, que todas as nações
que tem poderio econômico, e neste caso, embora você tenha citado a China, não é só a China. Nós sabemos que nações como os Estados Unidos, Inglaterra e outras também buscam conquistar o comércio e terras e meios de produção do Brasil. Nós podemos ver isso através da quantidade de ONGs estrangeiras que tem no território nacional, mas principalmente na Amazônia. É algo preocupante, porque eles estão em busca de minerais raros, de biodiversidade, que eles não conhecem ainda, querem pesquisar. Então, não é só a China. Então, são todas essas grandes nações que têm dinheiro para investir, estão fazendo isso. Então, o Brasil tem que estar muito atento para não se deixar envolver por esse dinheiro fácil que está chegando e vender tudo que tem. É preciso muito cuidado, muita atenção nessas horas. Segundo, você falou sobre Muro de Berlim. Nós temos que considerar que, com a queda do Muro de Berlim, o comunismo que caiu foi o comunismo do Oeste Europeu. Grande parte da Ásia que tinham países comunistas, entre eles a China, mantiveram seu comunismo. Mas o que eles fizeram? Foram altamente inteligentes no seguinte ponto. Eles mantêm seu povo subjugado dentro da doutrina comunista, mas abrem para o capitalismo, porque só o capital poderia dar o dinheiro que eles necessitavam, então eles abrem para o capitalismo. E, com isto, eles começam a crescer de maneira vertiginosa. E ficava fácil para eles, porque as leis que eles necessitavam para se tornar ricos eram impostas. Não tinham que negociar com o Congresso, com oposição, com nada disso. Então, impunham as leis necessárias, o país começou a se industrializar de uma maneira muito rápida e, investindo, foi conseguindo muito dinheiro vendendo seus produtos. Inicialmente, produtos até de baixa qualidade, onde até se dizia com uma maneira pejorativa que, quando algo não prestava, que era chinês. Mas eles foram investindo em qualidade e, com isso, começaram a se tornar uma potência capitalista. Então, a China é um caso todo especial. Ele é um regime comunista para o seu povo e é um regime capitalista para o seu governo. E, com isso, ele está buscando mercado para vender seus produtos no mundo inteiro. E não só isso, como eles fizeram a industrialização muito violenta, sem se preocupar com o meio ambiente, eles estão com uma qualidade de vida péssima lá, na grande maioria dos polos industrializados. E essa péssima qualidade vai desde o problema do ar irrespirável, passando pela água, que nem sempre se pode captar, mas eles conseguiram, e isso está todo mundo vendo, esse crescimento que deu capacidade e condições ao chinês de estar comprando o que eles vão precisar para comerem, porque já tiveram grandes períodos de fome gigantescas. Grande parte da população chinesa, ao longo dos séculos, desaparecia, inclusive cidades inteiras, por falta de comida, e por isso que o pessoal estranha, mas por que o chinês come de um tudo? Come escorpião, come barata, porque eles precisavam comer o que existisse. Então, eles aprenderam a conviver com esses períodos de fome, comendo tudo que se movimentava.
Mas agora eles não querem mais sofrer isso. Então, eles vão comprar áreas agricultáveis no mundo inteiro. Então, nós temos que tomar cuidado até que ponto interessa ao Brasil deixar uma área grande, gigantesca, de boa produção, na mão de uma indústria chinesa, ou até que ponto não vale. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado, porque tem que se passar as leis para que eles possam comprar, mas que não sejam o dono absoluto de fazer o que quer. Então, esse é um cuidado que tem que ser muito bem alertado para os nossos governantes não se deixem iludir pelo dinheiro fácil que vem da China. Essa correção que o senhor me fez é muito importante. Eu me ative aqui muito mais à China por causa da questão do agronegócio, né? O Brasil, poucas pessoas sabem, mas estamos apenas 11% das terras do Brasil e nós conseguimos alimentar o mundo todo. E a China comprou o leste da África toda já pensando nisso, porque o Brasil é muito longe, né? A China, ela interfere muito na infraestrutura nossa aqui do Brasil, no caso da parte elétrica. Eles estão comprando todas as hidrelétricas e as termoelétricas do sul, sudeste e do centro-oeste do Brasil. Mas o general lembrou muito bem o problema das ONGs. As ONGs, grande parte dela, como falou o comandante do Exército, elas são inglesas, elas são norueguesas, da Europa, né? Ou seja, e exportam riquezas que eles não têm e têm aqui no Brasil. Então, essa exploração, ou seja, não só do agronegócio, é muito importante que o brasileiro saiba que nós somos o país mais rico do mundo. Insumos agrícolas que eles me mostraram lá no sul, fiquei aterrorizado, que um peso pequeno custa de 10 a 30 mil reais. E eles guardam isso a peso de ouro, protegido, estão sendo roubados. Pouca coisa, custa entre 10 e 30 mil reais, mas, olhando o rótulo, a matéria-prima desses insumos agrícolas, elas saem do Brasil a preço de centavos. É industrializada em outros países e volta para cá a preço de ouro. Um outro detalhe, por exemplo, que poucas pessoas sabem, a Alemanha é um dos maiores exportadores de café do mundo e não tem um pé de café. Eles pegam, importam café, processam o café, então aqueles copinhos que vêm daquelas maquininhas de café expresso, é tudo feito na Alemanha. É um país maiores exportadores de frango do mundo e não tem uma galinha. Mas os nuggets que nós comemos vêm de Singapura, eles processam o frango lá. Então é muito importante o Brasil saber a quantidade de recursos, né, que nós... Uma preocupação do agronegócio do Brasil todo é a lei da migração. A lei da migração está muito concentrada nos pobrezinhos migrantes que vêm aqui para o Brasil. Mas diversas pessoas, até uma amiga minha me falou, Duval, cheguei dos Estados Unidos há pouco tempo e no avião estava cheio de sírios e chineses, classe média alta, altíssima. Pessoas que nos preocupam quando chegam aqui no Brasil, que o Brasil está sendo destruído economicamente e tem leis que permitem estrangeiros entrar com os mesmos direitos dos brasileiros e com costumes e religiões diferentes. Como que isso pode afetar o Brasil e a economia nossa, general? Bom, nós temos aí que primeiro lembrar a nossa história. Boa parte da nossa capacidade de produção, de conseguir riquezas para o país, veio através da imigração dos italianos, dos alemães, dos japoneses, e tantas outras
nações que aqui se juntaram e foram ensinando aqueles brasileiros ainda recém-saídos da abolição da escravatura, que não sabiam produzir sem contar com a mão de obra escrava. Então, isso é importante que nós saibamos. A imigração de estrangeiro não é em si só um mal. Já visto que os países do primeiro mundo, como Portugal, França, Inglaterra, Noruega, Canadá, Austrália, incentivam que os brasileiros, digo brasileiros que nos interessa particularmente, mas que todas as nações do mundo, que tiverem pessoas qualificadas, possam imigrar para o seu país. Então, essa que é a imigração que nós devemos querer. E o que nós devemos restringir é aquela imigração que não se sabe a origem, não se sabe o que eles vão fazer aqui, não se sabe qual é a capacidade de trabalho deles. Então, esse que é o grande problema. A imigração de cérebros, de pessoas com condições de vir para cá, para montar sua firma, montar seu negócio, montar seus serviços, isso é bom, porque ele vai vir para cá, vai contratar brasileiros para trabalhar com ele e vai melhorar a situação do nosso povo. O que nós não podemos e não devemos permitir uma imigração muito aberta é de pessoas não qualificadas, e você nem sabe qual é a intenção dela aqui no país. Serão terroristas? Serão apenas deslocados de guerra que querem trabalhar? Ou serão que querem vir para cá para serem um quinta coluna? Então, tudo isso nós devemos ter muito cuidado quando se tratar de imigração. Não barrar, mas colocar os limites necessários para que nós não sejamos depois vítimas dessa incúria na hora de permitir uma imigração de pessoas que vieram para cá, para o Brasil, para nos prejudicar. É bem diferente de quando você diz assim, mas o estrangeiro comprou uma fábrica. Temos que lembrar que todas as nossas montadoras vieram para cá, são de estrangeiros, e deram emprego, são 70 mil empregados numa indústria, 30 mil na outra. Então, nós temos que ver esse tipo de imigrante que vem proporcionar empregos, trabalho, condições melhores de vida para o povo brasileiro, esses têm que ser bem-vindos. Agora, aqueles que vêm desqualificados, sem nem nós sabermos de onde vem e o que faziam antes, esse é que nós temos que ter os cuidados necessários para depois não estarmos nos arrependendo de uma abertura excessiva da imigração. O nosso maior problema, todo mundo está comentando, está aí falando, é o risco das leis que estão sendo formuladas aqui no Brasil, que, na verdade, estão querendo criar problemas. Por exemplo, os juízes não são obrigados a se aculturar aqui no Brasil como era antes, né? E nós aprendemos muito com todos os brasileiros, como o senhor mesmo disse, Japão, Itália, Alemanha e outros países, né? Espanha, lógico. É muito importante isso, mas os nossos legisladores querem que nós acessemos a cultura dos outros, ou seja, o muçulmano que está no cristãos, nós vamos ter que aceitar, eles podem se casar com meninas de 10 a 12 anos, nós temos que aceitar. Então, tudo isso é uma excrescência muito grande, eles chegarem já com os mesmos direitos dos brasileiros e nós sermos obrigados a aceitar a cultura deles. Não, não é assim em nenhum país do mundo. Tem alguns países, lá, por exemplo, da Ásia, aqueles países ricos, né, do petróleo, as pessoas podem migrar até 65 anos. Depois de 65 anos, tem que voltar para o seu país de origem, porque eles não querem pagar aposentadoria para ninguém. Então, existem todos esses detalhes lá. É uma coisa importante, né, que o senhor comentou sobre os indígenas e tudo mais.
eu fiquei bastante impressionado quando eu era comandante da companhia de embarcações, quando eu servia em Manaus, essa questão indígena, da forma como o senhor contou, da forma como o comandante do Exército contou, é uma questão que preocupa muitos produtores rurais e todos os brasileiros. Eu estive na fronteira com o Paraguai, no Mato Grosso do Sul, que eu fui conversar com um grupo lá de produtores rurais. As terras deles estavam sendo invadidas por índios paraguaios, e os índios paraguaios, como eles não podiam ser retirados pela lei brasileira, eles cobravam dinheiro para sair. Então, se você me der 50 mil, eu não saio daqui, porque a polícia de vocês não pode me tirar, e parece que tinha uma participação de funcionários públicos e tudo mais. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho mais sobre essa questão do Fernando Henrique Cardoso criar de forma inconstitucional 216 micronações indígenas, e o senhor explicar um pouquinho o que foi também em cima dessa questão indígena, que foi em cima da questão que falou o comandante do Exército sobre o príncipe Charles estar aqui no Brasil e tudo mais. Gostaria que o senhor esclareça um pouquinho sobre isso. O primeiro ponto importante que eu vejo nessa questão indígena é acabar com essa ideia de nação indígena. Nós não temos nação indígena. Aqui dentro do Brasil, dentro de nossas fronteiras, nós temos a nação brasileira, composta de brasileiros natos, ou seja, toda e qualquer pessoa numa tribo que nasceu no Brasil, ele é brasileiro. Ele é da nacionalidade brasileira. A nação dele, a nacionalidade dele, não é Nhambiquara, ou Quererê, ou Urubus, ou o que seja. A nacionalidade deles é a nacionalidade brasileira. Então, isso tem que ficar muito claro na mente de qualquer político. Nós não podemos aceitar que exista qualquer enclave dentro de nosso país. Todos nós aqui somos brasileiros, ou natos ou naturalizados, mas brasileiros, que temos mesmos costumes, mesmas ambições, mesmos direitos e mesmos deveres. Eu gosto sempre de enfatizar isso. Às vezes, os nossos políticos são, e isso também termina salpicando na nossa justiça, tomam decisões sem conhecer a realidade, tomam decisões sentados num gabinete com ar-condicionado, pisando tapete vermelho. Aquela excrescência da Raposa Serra do Sol, um local de grande produção de arroz, que alimentava não só o povo de Roraima, como vendia para a Venezuela, como descia ao longo da BR para Manaus e ia embora pelo rio para alimentar outros locais, eram grandes produtores de arroz. Simplesmente expulsaram aqueles fazendeiros que estavam lá há mais de um século, com toda a documentação da terra, para dizer que era dos índios. Conclusão: os índios que trabalhavam naquela terra, que são brasileiros, embora de uma etnia qualquer que fosse ali, já que tem várias etnias ali em Roraima, aqueles índios ficaram desempregados. Porque quando foram embora os produtores de arroz, eles não tinham mais o que comer. Aproveitaram enquanto ainda tinha o arrozal, colheram, depois eles não queriam voltar a viver, passando 3, 4 dias andando por dentro da selva, em busca de caça ou de cultura de sobrevivência. Eles queriam dinheiro para ir no supermercado, ter uma alimentação diversificada, poder comprar ovos, galinha. Então, isso é que foi o grande mal que fizeram. Além do que, parte da arrecadação do Estado foi embora, porque aqueles fazendeiros pagavam todos os seus tributos, todos os impostos. Os índios que ficaram com metade de Roraima, só falando da Raposa Serra do Sol, sem falar das outras reservas, não pagam imposto nenhum. Então, a primeira coisa que tem que se compreender que o índio não é um animal de zoológico para ficar segregado numa reserva. O índio tem que ser integrado, mantendo suas
danças, sua língua, seu folclore, seus costumes, mas ele quer ter o direito de estudar, ele quer ter o direito de trabalhar, ele quer ter o direito de crescer, ele quer ter seu carro, quer ter sua casa. Eu dou um exemplo muito típico de uma médica indígena que, logo que pôde, entrou para o Exército, fez o concurso para a Escola de Saúde do Exército. Primeira unidade que ela pediu para ir servir foi em Manaus, voltar para o meio da selva e dizer: o que nós, indígenas, queremos é isso, essa possibilidade de nós crescermos como seres humanos. Nós queremos ter esses mesmos direitos que tem o brasileiro. A escola, a saúde. O que eles fazem quando eles adoecem? Ora, fica um pajé cantando do lado e não cura. Então, eles querem aquele médico. Então, normalmente, os nossos pelotões de fronteiras são assoberbados. Então, normalmente, o que nós temos para um pelotão no Exército Brasileiro? O padioleiro e o médico para 9 pelotões, que é o efetivo de um batalhão. Mas nos pelotões de fronteira, não. Nós temos 4, 5 médicos. Por quê? Para atender os nossos soldados, as nossas famílias militares? Não. Para ajudar essa população que vive no entorno dos pelotões. É o ribeirinho, é o indígena. O que eles querem é isso. Então, nós não podemos negar esse direito aos nossos índios de serem brasileiros, de crescerem como brasileiros, de terem as mesmas oportunidades, de poder estudar, de poder ter sua assistência médica, de poder ter sua terra para plantar. E para eles plantarem, eles têm que saber que eles não são obrigados a plantar simplesmente a mandioca para fazer aquela farinha, não. Que eles podem diversificar. Então, é tudo muito mal compreendido através desses antropólogos que querem deixar os indígenas recolhidos como se fosse animal de zoológico, para que outros antropólogos possam ir lá, passar um mês, vivendo dentro de uma taba, dormindo numa rede de tucum, sendo devorado pelos carapanãs, que é o nome que eles usam lá, você sabe tão bem quanto eu, o melhor. Então, não pode manter isso. Deixa eles se integrarem, deixa eles melhorarem de vida. É isso que eles querem. São brasileiros como nós. Então, nós temos que mudar muito a nossa política indígena. Manter suas reservas, não tão gigantescas, não tão desproporcionais à quantidade de indígenas que lá habitam, porque é muita terra para um homem só e falta terra para outros brasileiros. E aí fica aquela briga de reforma agrária, mas só querem reforma agrária onde já se está produzindo. Então, nós temos que admirar, foi feito no governo militar. Vão para aquelas terras que não tem nada sendo produzido, e aí foram os paranaenses, foram os gaúchos, foram os catarinas, e lá compraram aquela terra. Eu digo no sentido de terem comprado por seu suor, porque lá eles limparam a terra, lá eles plantaram, com o lucro que eles obtiveram, compraram os seus tratores, fizeram suas casas. Aí, depois de 40, 50 anos, o sujeito vem dizer que aquela terra não é mais dele, que aquela terra é de indígena, que não podia ter desmatado. Pô, eles fizeram o que a lei dizia. Então, não pode ser penalizado. A lei não pode voltar para prejudicar. Todo mundo está cansado de saber disso. Isso é uma norma de direito. A lei não pode nunca retroagir para prejudicar. Se não havia lei naquele tempo, a nova lei não pode penalizar o que aconteceu. Então, tudo isso tem que ficar muito claro na mente dos nossos políticos e principalmente de nós brasileiros que temos que aprender a escolher homens que prestem. O que aconteceu com o brasileiro que durante muito tempo só escolhia aquele sujeito que tinha um passado de guerrilha, passado de terrorista, que explodiu bombas, que roubou banco? O que houve com nós brasileiros? Então, nós temos que voltar e, graças a Deus, graças a vocês, com esses movimentos que vocês estão liderando, os brasileiros estão abrindo os olhos sobre quem escolher. Eu vou dar aqui um exemplo muito recente. Veja o descalabro financeiro e econômico do Estado do Rio de Janeiro,
por culpa dos cariocas que escolheram governos e governos seguidos de pessoas venais, desonestas, corruptos. Todo dia sai um fato novo do governo de janeiro. Agora saiu hoje no jornal televisivo da merenda escolar, de novo envolvido o governador que eles escolheram, os governadores anteriores sendo investigados, sendo presos. Então, é isso que o brasileiro tem que aprender, escolher pessoas decentes, e não aquele que vinha dizer eu briguei de arma na mão contra a ditadura, quando era uma deslavada mentira. Eles estavam de arma na mão, fazendo atos de terrorismo para implantar a ditadura do proletariado aqui, que nada mais é do que a ditadura comunista, que sofreram russos, sofreram albaneses, sofreram chineses, tanta gente condenada e morta sem nenhum julgamento. Então, é isso que nós temos que botar na cabeça. Nós temos que aprender a escolher pessoas que pensem em Brasil grande, parem de pensar em redutos de índios, redutos de quilombolas. Não, todo mundo é brasileiro. Você pode até ter leis que compensem isso ou aquilo a curto prazo, não pode aquilo virar eterno. É como uma coisa muito útil, que é o Bolsa Família. Mas ela tem que ter uma porta de entrada e uma porta de saída. Tem que dar condições de quem vive naquela situação de pobreza, aprender alguma maneira de se sustentar, ou confeccionando rede, ou plantando em algum lugar, ou pintando quadro, ou tocando, mas que ele tenha uma maneira de se sustentar e que ele possa dizer: eu vou sair desse programa porque agora eu sou homem capaz de me suprir. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, apenas complementando a questão do Bolsa Família. Um programa social, a qualidade dele não se mede, no caso, através da quantidade de pessoas que entram nele, mas sim pela quantidade de pessoas que saem dele. Então, só para complementar o que o senhor está dizendo, está aqui no governo militar o melhor programa social do mundo, como Lula mesmo disse, todo mundo tinha emprego. Eu gostaria de perguntar fazer uma pergunta para o senhor que poucas pessoas poderiam responder. Nós, oficiais de carreira, também sargentos de carreira, a gente viaja o mundo todo, a gente serve no mundo todo. O senhor teve a oportunidade de servir na Colômbia. E o senhor falou aí de movimento guerrilheiro aqui no Brasil. Que aqui teve FARC, porque o governo... Bom, eu não peguei o final da sua pergunta. A pergunta é se o senhor concorda que aqui no Brasil não teve FARC porque o governo era militar? Sem sombra de dúvida. Esse nós não podemos ter a menor dúvida quanto a isso. Nós fomos intransigentes com aqueles que queriam destruir a democracia que estava se instalando no Brasil. E combatemos todos os que estavam de arma na mão contra o nosso país. Com isso, nós acabamos aquelas pequenas iniciativas tomadas por alguns loucos que recrutavam universitários idealistas, mas jogavam no meio de uma selva sem nenhum preparo militar e lá ficaram jogados à própria sorte. E o Exército agiu com rigor, recuperou toda aquela área desses pequenos focos terroristas, não só lá no Bico do Papagaio, como em todo o território nacional, onde tentaram fazer, o Exército impediu, e com isso nós fomos diferentes da Colômbia. A Colômbia foi transigindo, não, eles estão lá no meio da selva, deixa, eles não vêm aqui para a cidade, cresceram, ganharam força e passaram a atacar toda e qualquer cidade colombiana. Eu já comentei aqui que quando eu morava em Bogotá,
explodiu um carro-bomba dentro da capital do país, em Bogotá, uma área até de difícil acesso, por ser em cima dos Andes. Tal era a capacidade de articulação das Farc, sem contar ELN e os outros movimentos terroristas que haviam lá. Então, foi importantíssimo para o Brasil o Exército ter dominado esses focos de guerrilha. E eu quero dizer, deixar isso muito claro para a nossa população. Se não tivesse havido esses movimentos terroristas, bomba no aeroporto de Guararapes, não teria endurecimento do regime militar, não teria havido tantos anos de governos dirigidos por militares, porque a ideia era o mais rápido possível voltar para o governo civil. Os políticos de oposição têm muito mais mérito por quererem uma redemocratização do que qualquer um desses terroristas que hoje, e nos últimos 15 anos, dominaram a política do Brasil. O senhor fala muito sobre excesso de direitos e poucos deveres. Os índios nossos, além disso, eles podem ser considerados inimputáveis, pode-se imputar crimes a eles. Esse excesso de direito está fazendo com que algumas pessoas, alguns índios, não são todos os índios, né, que não têm um bom caráter, se aproveitem disso e coloquem os produtores rurais como é que se diz? Num cárcere privado. Muitas vezes ocupam as terras dos produtores rurais a mando de políticos ou de narcopolíticos para causar terrorismo nesses produtores, e isso também engessa o Estado, porque o Estado não tem o direito, né, o direito de reprimir esses povos, e isso altera bastante a economia nacional e o bem-estar do produtor rural, que são pessoas extremamente importantes, porque o médico é importante, o advogado é importante, o arquiteto é importante, mas o produtor rural é muito importante, porque ele está nas nossas mesas, no café, no almoço e na janta, e com o transporte dos nossos caminhoneiros. Então, excesso de direito, e principalmente leis protetivas, elas são extremamente prejudiciais à economia nacional, como o senhor falou, não é isso? Agora, está ouvindo? Agora? Ok. Então, isso que você falou é de uma verdade cristalina. Nós temos que dar direitos e deveres iguais para todo e qualquer brasileiro. Não pode ter um tipo de brasileiro privilegiado, mesmo porque o brasileiro não sabe agir corretamente quando tem um privilégio. Você veja o que foi descoberto agora no Paraná. Tem a cota dos negros. Não vou nem mais discutir esse assunto. Eu sou contra. Acho que cota deveria ser só para os pobres, aquele que não teve condições de pagar um bom colégio. Porque tem negro que tem muito dinheiro e fez cursinhos ótimos. Mas o que aconteceu no Paraná? Todo e qualquer branco dos olhos azuis chegou lá e disse que era negro. E passou na cota do negro, porque ele estudou em cursinhos caros. E o pobre do pobre negro, que não fez bom cursinho, quando entrou na cota do negro, já tinha outros negros de tez branca e olhos azuis ocupando sua vaga. Por quê? Basta uma declaração de cada um dizendo que é negro. E eles fizeram isso. Ou seja, ainda não estamos preparados, o brasileiro não está preparado para esse excesso de direito. Deixa na mão de cada um fazer o que quer, acontece isso. Então, todo e qualquer direito tem que corresponder a um dever. E aquele que não souber usar o direito tem que ser punido. Aqui a palavra punição é um palavrão, ninguém pode nem falar nisso. Sem ter a ação restritiva, ninguém vai respeitar o próximo. Você só vai respeitar quando existe uma força que lhe proíbe de ultrapassar a cerca do vizinho.
senão você vai passar para o vizinho e vai querer usar o do vizinho como sendo seu. A partir do momento que existe uma ação de força que impede você de usurpar os seus direitos, aí começa a funcionar como nação. Então, não podemos ter esse excesso de direitos sem ter quem coíba a ultrapassagem dele. Então, é muito desgastante a gente viver num país onde é proibido proibir. Existem até leis proibidas, mas ninguém quer ser o responsável por punir ninguém. Isso que o senhor falou é bastante importante. Dos países onde eu pude visitar, o que se considera a cor antigamente, né, o que se considerava era a condição social. Os mais pobres não eram os negros, eram os nordestinos, brancos, de olhos verdes, que era muito comum, que é ainda comum, tá no Pernambuco, por exemplo, Então, esses eram que estavam em condições sociais mais desfavoráveis. Nós não somos da época da cota, né? Então, os negros da minha turma passaram assim como todo mundo passa, quem estuda passa. Então, esses programas sociais, eles deveriam servir só para quem está em condição social diferente, alguma coisa mínima aceitável, não por cor, porque nós brasileiros, nós somos uma raça, a raça mais bonita do mundo. Na nossa pele cabe preto, branco, amarelo, olhos verdes, azuis, então nós somos uma raça muito bonita, uma raça mestiça. E nessa questão jurídica, por exemplo, eu achei bastante interessante que eu vi nos Estados Unidos, que lá o menor não é diferenciado do adulto na questão da punição. O início eu achei meio chocante, mas depois, quando eu fui entender, é algo bastante inteligente. Se a pessoa é de menor, ela não é julgada só por um juiz. Ela é julgada por uma equipe multidisciplinar. Um assistente social, um psiquiatra, um psicólogo, no caso, pessoas do bairro e tudo mais. Então, eu lembro muito bem de uma criança de 12 anos que assassinou uma outra criança e foi condenado a 30 e poucos anos de cadeia. E ela era uma pessoa de menor, né, porque não foi somente o juiz que julgou, mas a equipe multidisciplinar disse, essa criança é extremamente perigosa. E esse fato ele é conhecido no mundo todo, que houve, muito rara nos Estados Unidos, uma progressão da pena. Essa criança que foi presa com 12 anos, ela foi solta quando completou 30 anos, ou seja, 30 anos de idade, 30 anos de pena. E ela voltou a matar 1 ano e meio depois que foi solta. Ou seja, a equipe multidisciplinar disse, essa criança ela é extremamente perigosa. E ele acertou, né? Então, a lei ela tem que ser punitiva. Existe um autor que se chama Richard Posner, que ele fala é bom a pessoa roubar, compensa, o crime compensa. Aqui no Brasil compensa. Nós temos aquele caso Georgina de Freitas, né, que ela roubou milhões, mas ela sabia que a lei só poderia punir ela durante um tempo limitado. E hoje ela é uma grande empresária, dona de fábricas e tudo mais, porque ela sabia disso. O caso do Lula também. O Lula já tem mais de 70 anos e já teve câncer. Daqui a pouco ele não vai ser preso. Aliás, ele vai completar 70 anos ainda. Daqui a pouco ele não vai ser preso mais. Então, essa lei extremamente permissiva termina desmoralizando o povo também, né? É exatamente isso. Você colocou de uma maneira muito clara, muito didática e muito importante. Essas nossas leis, qual é o país do mundo que tem visita íntima para presidiário? Não existe isso. Não existe. A mentalidade que tem que ser
que é a corrente no mundo, o presídio é para afastar do convívio social aquela pessoa que não soube se comportar na sociedade, infringiu normas da sociedade. Se ele infringe normas da sociedade, é porque ele não sabe se comportar em sociedade, então ele é afastado. Se ele infringiu normas pequenas, ele é afastado por pouco tempo. Agora, a partir do momento que ele é um criminoso, quanto mais, ele é afastado por muito tempo. Por isso, penas como prisão perpétua. E o sujeito vai ficar lá naquela prisão até morrer, porque ele não tem mais condições de voltar ao convívio social, tal a magnitude dos crimes que ele cometeram. Então, o sistema judicial desses países verificam a ofensa que aquele criminoso fez à sociedade para definir o tempo que ele deve ficar afastado dessa sociedade. E você ainda abordou um outro assunto muito interessante. Lá eles julgam, e não é só nos Estados Unidos, é na Inglaterra, é na França, o menor não por sua faixa etária, mas pelo crime que ele cometeu. Tem um caso na Inglaterra que foi patente, que dois meninos, se não me lembro mais a idade, parece que 8, 10 anos, mataram um de 2 num trilho de trem ou algo assim, e foram condenados a 30 anos, com direito a completarem 18, ser revista a pena. Depois eu perdi o contato, não sei se a pena foi revista ou algo assim. Mas então é importante que nós coloquemos na nossa cabeça de brasileiro que nós temos que ter presídios capazes de afastar o ser humano da sociedade com dignidade. O fato dele ter transgredido uma norma social, ou através de um assassinato, de um estupro, que seja, ele não pode ser tratado como animal. Aliás, tem presídio aqui no Brasil que é pior do que animal. Não é isso que nós queremos para o nosso presidiário. Então, tem que construir mais presídios, tem que dar condições do preso viver como ser humano. Ele vai viver afastado da sociedade, não vai ter contato físico com pessoas que estejam fora do presídio, tem que ter aquele vidro, a prova de bala e a prova de som, que ele tem que falar com quem está fora através de microfone. Então, nós temos que investir no nosso sistema presidiário. Tanto o nosso sistema judicial está falido, principalmente nessa parte penal, a nosso sistema prisional, da mesma forma, é inaceitável como nós estamos tratando seres humanos, amontoando igual gado. Acho que nem gado o fazendeiro deixa acontecer isso, porque diminui a produtividade. Então, nós temos que ter presídios com condições. Ele tem que ter condição de assistir sua televisão, de ter seu trabalho. O presidiário tem que ter condições de trabalhar, trabalha em carpintaria, sai para trabalhar fora escoltado. Então, muita coisa tem que ser mudada, tanto nas nossas leis excessivamente permissivas, como no nosso sistema prisional. E os nossos juízes têm que ser mais duros ao aplicarem a lei. Tem que pensar mais na sociedade. Afasta da sociedade quem não sabe conviver na sociedade. Eu gostaria dessa aí. As considerações finais, estamos chegando já no final do nosso tempo. E o apoio ao nosso dia 8, domingo agora. Bom, então, eu gostaria de me despedir de todos que nos assistiram e comungam com o nosso pensamento, dar todo o apoio àqueles que vão se deslocar no domingo
para fazer um movimento pacífico, ordeiro, plenamente válido de apoio ao seu exército, porque o exército brasileiro nada mais é do que o povo em armas. Então, aqueles que tiveram aquela vocação, que escolheram a carreira das armas, são tão brasileiros, vieram de todas as camadas sociais. Então, nós sabemos que, tanto nas nossas escolas de sargento, na escola de formação de oficiais, nós temos pessoas oriundas de todas as camadas sociais e econômicas. Então, o Exército Brasileiro é uma representação deste povo brasileiro. Então, eles podem ter certeza que eles estão apoiando um exército formado de brasileiros como eles. Façam isso dessa forma, deixem as entradas dos quartéis livres. Muito sucesso para todos e muito obrigado a todos que nos assistiram e muito obrigado à nossa jornalista que tão bem conduziu, aqui a essência dela, esse nosso debate. Boa noite a todos, que Deus os abençoe. Eu agradeço muito aqui ao Grupo Guararapes, do General Torres de Mello e do senhor, a união com o nosso Grupo Foco na Democracia. Agradeço muito aí a Valéria Bernardo, agradeço a todos que nos assistiram, dia 8, domingo agora, em massa. Trago a família, cachorro, galinha, vizinho, todo mundo da indústria, do comércio, do agronegócio, as pessoas que se sentem prejudicadas. Vamos participar dessa grande manifestação em prol do Brasil, dos nossos direitos, é o poder instituinte do povo, para a gente corrigir os poderes instituídos, que são a concessão do povo, que são um câncer, então, são um verdadeiro câncer do povo brasileiro, para que a gente possa corrigir tudo isso aí. Muito obrigado, Valéria Bernardo, agradeço muito aí o apoio, Valéria.